Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar um estudo novo sobre os fundamentos da educação infantil, tá? Sobre toda a legislação que abrange a educação infantil. Como o assunto é um pouco extenso, eu dividi essa aula em duas partes. E hoje nós vamos dar início à primeira parte, tá? Que vai ser a nossa primeira aula. Nosso estudo é baseado na coleção Pro Infantil, módulo 1, unidade 1, livro de estudo, volume 2, do MEC. Quais são os objetivos da nossa aula? Nesse estudo, veremos alguns aspectos legais que envolvem a educação das crianças de 0 a 5 anos. Falaremos sobre as contribuições da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, para a educação infantil, assim como o papel dos municípios no contexto atual. Nossa aula de hoje será sobre educação infantil, segundo a legislação educacional brasileira atualizada, tá bom? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos começar perguntando: o que é educação infantil? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, quer dizer, não é de casa, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil é definida como a primeira etapa da educação básica. A educação básica é formada também pelo ensino fundamental, nível de ensino obrigatório e gratuito na escola pública, e pelo ensino médio, a etapa final da educação básica. Qual a responsabilidade da educação infantil na formação da criança de 0 a 5 anos? Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, tá bom? A educação infantil é responsável pela formação da criança, em geral, em todas as áreas, como nós vimos na área física, psicológica, intelectual, social, tá? Valores. Então, ela vai trabalhar tudo isso no contexto infantil. Quais são os estabelecimentos que ofertam educação infantil? Quem é que pode trabalhar com a educação infantil? A educação infantil no Brasil é ofertada em creches, pré-escolas, escolas, centros ou núcleos de educação infantil, independentemente da denominação ou do nome fantasia que adotem. As instituições de educação infantil podem ser públicas ou privadas, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. Todas as instituições de educação infantil localizadas em um município, tanto as públicas quanto as privadas, integram o respectivo sistema de ensino estadual, distrital ou municipal, tá? A escola de educação infantil ela é submetida às leis do município, do estado e do governo nacional. Qual é a regulamentação que orienta a educação infantil? A regulamentação é o conjunto de leis e normas que orienta a criação, a autorização, o funcionamento, a supervisão e a avaliação das instituições de educação infantil. Os sistemas de ensino têm autonomia para complementar a legislação nacional por meio de normas próprias, específicas e adequadas às características locais. Como eu disse, anteriormente, toda escola de educação infantil é submetida às leis municipais, estaduais e do governo geral, tá? Nacional. Então, ela não pode complementar, fazer alguma mudança no sentido de regimento, no sentido de proposta pedagógica, mas não em relação às leis que regem, tá? Ela é submetida a órgãos de lei, e precisa respeitar as leis. De modo geral, as normas abordam critérios e exigências que, para o funcionamento das instituições de educação infantil, são,
formação dos professores, espaços físicos, incluindo parâmetros para assegurar higiene, segurança, conforto, número de crianças por professor, proposta pedagógica, gestão dos estabelecimentos e documentação exigida. Quando uma escola de educação infantil é aberta, ela precisa se dirigir ao município, né, perguntar tudo, eles vão passar para a pessoa, se for no caso, né, por exemplo, de uma escola particular, uma lista de regras, de documentação que ela precisa fornecer para dar andamento à abertura dessa escola. Ela vai precisar abrir firma, né, ir no contador, na prefeitura, abrir a firma, né, CNPJ, toda essa documentação. Ela vai precisar apresentar a proposta pedagógica, regimento escolar, laudo da vigilância sanitária, laudo de vistoria do corpo de bombeiros, tá? Não é só a pessoa falar, eu adoro trabalhar com criança, vou abrir uma escolinha, arruma um prédio, aluga um prédio e coloca a criança lá dentro. Não é assim que funciona, tá? É muito séria, muita responsabilidade. A pessoa precisa ser formada em pedagogia. Se não tiver formação, contratar alguém que tenha, né, mas que seja o responsável legal. Então, é uma série, é uma pasta muito grande, várias documentações que ela precisa apresentar, comprovando que ela está apta à abertura dessa escola, que essa escola está apta para o funcionamento, tá? Ela precisa apresentar tudo isso na prefeitura, precisa apresentar depois na secretaria, né, regional, que toma conta também das escolas do município, para poder dar andamento nessa escola, tá bom? Então, são vários aspectos que ela precisa levar em consideração. Não é só colocar uma criança, né? Abrir a escola e colocar a criança lá dentro. Não, tá? Precisa fazer tudo certinho dentro da lei. O atendimento na educação infantil deve, portanto, observar leis e normas municipais, estaduais e federais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a lei orgânica municipal, as exigências referentes à construção civil e ao Código Sanitário. Como eu disse, né? É uma série de leis. Ela precisa estar atenta, uma série de documentações que ela precisa comprovar, né? Ela precisa comprovar que ela tem condições de funcionar, de colocar uma escola em funcionamento, tá? Então ela precisa atender a todas essas leis, porque senão a escola não é aprovada, ela não pode funcionar, tá bom? A escola até pode funcionar, abrir, desde que ela esteja indo atrás da documentação. Isso ela pode. Ela pode ir funcionando e enquanto ela vai trabalhando, ela vai se regulamentando, vai colocando a sua vida em ordem, a sua documentação, a sua papelada toda em ordem. Isso ela pode fazer, mas com o comprometimento de que ela está atrás de regulamentar a sua vida, né? Sua vida financeira, na prefeitura, fazer tudo bonitinho dentro da lei, tá? Ela tem que correr atrás da documentação, tá bom? A partir de qual idade é obrigatória a matrícula da criança na educação infantil? A partir de 4 anos de idade, completados em 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. Isso geralmente muda de tempo em tempo, tá? Antigamente a criança não era obrigada, né? 4 anos ela ainda não era obrigada a estudar. A data corte agora é 31 de março. De vez em quando, né? O governo muda. Então, a gente precisa, quem trabalha com escola, precisa estar muito atento a isso, né? E às vezes muda uma coisinha ou outra. Mas no momento, né? A obrigatoriedade de escola é a partir dos 4 anos e a data corte 31 de março. Quer dizer, essa criança tem que estar com os 4 anos completos até o dia 31 de março para poder frequentar a escola, tá bom? Caso contrário, ela ainda não é obrigada. Segundo a resolução, né? É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 31
de março do ano que ocorrer a matrícula, tá bom? Ainda abaixo de 4 anos, ela não é obrigada a estudar ainda. Qual a importância de matricular crianças deficientes na educação infantil? A escola precisa ser inclusiva. As crianças devem estar todas juntas aprendendo. A diferença é um fator importante para os processos de aprendizagem e desenvolvimento, pois eles se tornam mais efetivos quando se tem a oportunidade de realizar trocas com pares, em níveis de aprendizagens e desenvolvimentos diferentes, gerando novos desafios e contribuindo para que as pessoas avancem em suas conquistas, né? Quando uma criança com deficiência estuda com as outras crianças, que não têm deficiência no caso, ela avança muito, tá? Ela progride bastante no seu desenvolvimento, é muito bom para ela. Quando e como avaliar na educação infantil? A avaliação é processual, ocorre cotidianamente ao longo do período de aprendizado e desenvolvimento da criança. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, tá? A criança na educação infantil, ela não leva nota, ela não faz provinha, ela não faz trabalho valendo nota, ela não precisa de passar de ano, né? Ela não tem essa promoção para a série, ela só vai adiantando, né, as etapas, mudando de classe normalmente, mas ela não precisa de fazer uma prova para poder passar para outra série, tá? Como tem que ser essa avaliação? Tem que garantir a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, portfólios, gravação, tá? Vídeo. O professor tem várias maneiras de fazer, de avaliar essa criança. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, né? De casa, né? Instituição de educação infantil, transições no interior da instituição, transição de creche para escola e transição para escola ensino fundamental. As mudanças que ela vai fazendo de uma turminha para outra, tá? De um ciclo para outro. Como é que é feita essa avaliação? Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. O professor, depois que ele observa, ele registra e ele avalia o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí como ele vai fazer? Para apresentar para os pais. Então é importante que ele faça um relatório do desenvolvimento dessa criança, tá bom? No período que foi avaliado. Assim, tanto a escola quanto a família têm acesso ao desenvolvimento da criança. Sabe se ela está evoluindo ou não, se ela está desenvolvendo bem ou não, tá? Tudo ali no relatório que o professor vai fazer. E a não retenção das crianças na educação infantil, tá? As crianças na educação infantil, elas não são reprovadas, tá? Não tem isso. Nem tem promoção, mas também não tem reprovação, tá? A avaliação só serve mesmo para poder acompanhar o desenvolvimento da criança, perceber se ela está realmente evoluindo ou não, né? Em todas aquelas áreas que nós vimos, nos aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, tudo isso. Qual é a carga horária mínima anual para a educação infantil? Não existe uma definição nacional em relação à duração do ano escolar na educação infantil. Alguns sistemas municipais e estaduais definem, né, suas normativas. Em geral, nas instituições públicas, o funcionamento da educação infantil acompanha o do ensino fundamental e médio, e conforme a LDB, devem ser 200 dias, né, de aulas, né, e 800 horas como carga mínima anual, tá bom? Qual é a duração das jornadas de tempo parcial e integral na educação infantil? Conforme a resolução da CNE,
É considerada a educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, né? O tempo que elas ficam ou no período da manhã ou no período da tarde, nunca noturno. E em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição, tá? Então, a criança ou ela pode estudar no período da manhã, ou ela pode estudar no período da tarde, ou em período integral. Nunca, jamais, período noturno, tá? Como devem ser formadas as turmas de educação infantil? A organização em agrupamentos ou turmas de crianças nas instituições de educação infantil é flexível e deve estar prevista na proposta pedagógica da instituição. Os grupos ou turmas de crianças são organizados por faixa etária, primeiro um aninho, né, 2 anos, ou envolvendo mais de uma faixa etária, de 0 a 2, de 1 a 3, etc. A composição dos grupos ou das turmas de crianças leva em conta tanto a quantidade equilibrada de meninos e meninas, como as características de desenvolvimento das crianças, tá? Então é uma coisa mais flexível. Pode ser uma turma, uma sala só com uma idade, ou pode ser uma sala com idades mistas, tá? Isso é flexível, dá para mexer. Qual deve ser o número de crianças por turma na educação infantil? Isso também é bem flexível. Mas, de acordo com a resolução da CNE, né, do SEB número 1 de 2024, diz assim, que o número de crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. Né? Para você poder colocar um tanto de criança dentro de uma sala de aula, eles têm que considerar tudo isso. Com quantos alunos o professor tem condições de dar mais atenção, né? Ser, assim, responsabilidade no sentido de cuidar, de conseguir cuidar mais. E interação com essas crianças, tá? Levando em consideração as características do espaço físico e das crianças, recomenda-se 5 bebês por professor, de 0 a 1 aninho, né? 8 bebês por professor, né? De 1 a 2 anos. 12 crianças por professor, com a idade de 2 a 3 anos. E 18 crianças por professor, de 3 a 4 anos. E 20 crianças por professor, de 4 a 5 anos. E aqui eu não lembro com certeza, tá? Mas dependendo de quantas crianças, é um professor e um auxiliar também. É que eu esqueci agora não me lembro no momento, mas tem isso também, tá? Dependendo do número de crianças que tem na sala de aula, tem a criança, né, a sala tem que ter um professor mais um auxiliar para ajudar. Então eles levam em consideração o tamanho da sala de aula, tá? E a idade da criança para poder fazer essa conta de quantas crianças por professor, por educador, tá bom? Tem que considerar tudo isso. Se a sala é maior, se é menor, né? Se a criança é maiorzinha, se é menorzinha, tá bom? Então, agora nós vamos ver o resumo da nossa aula de hoje, né? Quadro 1 da educação infantil. Na seção 2 da educação infantil, no artigo 29, diz, né, da LDB, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, tá? Ela vai agir em conjunto com a família e com a comunidade. No artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, tá? Até 3 anos é creche, depois é educação infantil. Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Criança também não tem, na educação infantil, não tem transferência, tá, gente? A transferência é só do primeiro ano do ensino fundamental em diante. Educação infantil não tem. Então, a avaliação ela só serve para registrar, né? O professor vai avaliar, registrar e fazer a avaliação do desenvolvimento da criança, tá bom? Ela não é retida, ela não reprova, e ela também não ganha notinha nessa faixa etária da vida dela, não, tá?
2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, 200 dias letivos e 800 horas, né? Que é o trabalho da educação infantil. E terceiro, né? Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial, meio período, né? O de manhã ou de tarde, e de 7 horas para a jornada integral, tá bom? 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Agora exigida, né? As crianças na escola têm que ter o registro da frequência desse aluno. As faltas, né? As faltas e as presenças têm que estar registradas, tá bom? Por quê? Porque se passar de 60%, a escola pode acionar o conselho tutelar para investigar o que é que está acontecendo com essa criança, com essa família que não está trazendo a criança para a escola. Porque a partir dos 4 anos a criança é obrigada a estudar. E se ela está faltando, né, passou de 60% as faltas dessa criança, a escola precisa informar o conselho tutelar para investigar o caso. O que é que está acontecendo, tá bom? Porque se não for um caso, né, elas vão ver todo, assim, são vários os fatores que podem fazer com que essa criança não esteja indo para a escola. Mas a família corre o risco de ser autuada como abandono intelectual, né? Também tem famílias que fazem uso, né, da Bolsa Família, dependendo do número de faltas, ela também perde o acesso à Bolsa Família. Então, precisa ter esse cuidado, né? As famílias precisam ter esse cuidado de não estar faltando na escola muito, tá bom? E quinto, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, os relatórios, né? A escola precisa fazer os relatórios de desenvolvimento de cada criança, individualmente. Precisa ter no prontuário da escola as fichas das crianças, de todas as crianças, de ano a ano, do seu desenvolvimento. Como é que ela está se desenvolvendo? Ou se desenvolvendo, tá? É um registro que a escola tem e que pode ser pedido, solicitado por médicos, né, por neuros. Eles sempre pedem, né, dependendo do caso, para a escola fazer um registro do desenvolvimento. Então, se a escola já tem isso como parte do seu dia a dia, da sua documentação, fica mais fácil para ela, né? Para poder estar oferecendo essa documentação, esse registro para algum médico, para algum profissional da área de saúde, né? Que solicite, no caso, tá bom? Então, é importante que a escola tenha isso em mãos, né? Agradeço muito você que ficou até o final da nossa aula. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula, ó, com o estudo que realizamos até aqui, vimos alguns aspectos legislativos referentes à educação infantil. Alguns. Mas você sabe qual é a instância governamental responsável por executar essas leis? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Por isso, para você não perder nada do nosso conteúdo, que é bastante importante, convido você a se inscrever aqui no canal, não paga nada, tá? Ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui nesse canal, que é só assunto de educação. Se você gosta, assim como eu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Muito obrigada pela sua presença e conto com você na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço e até lá!